Aliás, nesse mês, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia realiza a importante campanha Junho Verde, de conscientização sobre a escoliose, condição que afeta de 2 a 4% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a reumatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, que fica em São Paulo, doutora Daniele Angilieri. Em primeiro lugar, bom dia, doutora. Bom dia a todos da Rádio Relógio, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. A gente vai conversar sobre a escoliose e sua importância no diagnóstico no dia a dia. Ok, eu que agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, doutora, para começar, explica aqui para os nossos ouvintes o que é a escoliose, quais os sintomas e como é feito o diagnóstico. Então, a escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, que ocorre a presença de um curvamento mais acentuado. Ela pode atingir todas as idades, mas ela é mais comum no final da infância e início da adolescência, naquela fase que ocorre a mudança no corpo, que ocorre um crescimento mais acelerado. Sim. Ela é mais comum nas meninas. Normalmente não apresenta dor, e sim uma diferença dos membros. Por exemplo, uma proeminência desigual dos ombros, uma inclinação do corpo, do quadril mais ressaltado que o outro, uma protuberância das costelas, uma desproporcionalidade da cintura pélvica. E o diagnóstico preciso, ele é fundamental e ele é feito por um médico. Ele é realizado através do exame físico detalhado e pela história clínica. Quando a gente acaba perguntando sobre os familiares e tem uma história prévia de escoliose. Sim. E também pelo exame de imagem, que pode ser um raio-x. Só assim a gente consegue determinar a gravidade da doença, né, da escoliose, e a partir de então determinar o tratamento. Entender qual que vai ser o tratamento mais propício e saber, dependendo da idade, qual que é o mais adequado para aquela idade. Olha aí, foi dado o recado. Vamos manter sempre cautelinha com a nossa coluna. Agora, doutora, quais as causas da escoliose? Má postura contribui, doutora? As causas da escoliose, elas podem estar relacionadas com fatores congênitos, que são resultados da malformação vertebral durante o período embrionário. Sim. E pode ser detectada logo no período do nascimento. Pode também estar relacionada a fatores neuromusculares, que são adquiridas através de doenças neurológicas ou musculares, ou fatores idiopáticos, sem uma causa muito definida, e essas são a maioria dos casos. Sim, a má postura contribui com a evolução da doença e com a sua gravidade. Tá certo, doutora. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que nós estamos falando com a reumatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, doutora Daniele Angilieri, sobre a postura da coluna, né, gente? Doutora, presta bem atenção aqui, você que está ouvindo a programação, é uma pergunta, né? Para você que depois está querendo tirar outras dúvidas em relação ao nosso relógio entrevista. É possível, doutora, corrigir a escoliose? Se sim, como é o tratamento dela, doutora? A gente consegue corrigir a escoliose, a gente consegue tratar a escoliose, e o tratamento ele é baseado de acordo com o grau de escoliose, e esse grau é feito através do exame de imagem, do raio-x. O tratamento ele pode ser conservador, através da fisioterapia, ou cirúrgico, dependendo do grau da escoliose. O conservador, então a gente se baseia com a fisioterapia através de fortalecimento do tronco, exercícios, alongamento, o uso de coletes e também, em alguns casos, com tratamento cirúrgico. Muito bem explicado, doutora. E agora, doutora, a pergunta que não quer calar: e algo pode piorar o quadro da escoliose ou não? Se sim, o quê? De fato, o comportamento sedentário ele pode contribuir para a progressão da escoliose nos pacientes que têm essa condição. E então, aquelas posturas inadequadas, aqueles vícios posturais, eles podem avançar
para uma escoliose mais grave. O sedentarismo, aqueles pacientes que trabalham numa estação de trabalho. O que é uma estação de trabalho? Aquela cadeira que não tem aquele apoio de braço, não tem um apoio para a coluna adequado, não tem a altura do computador ou a mesa adequada, também fazem com que progrida a escoliose, não tem uma estação de trabalho adequada. Sim. Muito tempo em telas, sem uma ergonomia adequada, também faz com que progrida a escoliose. Falta de exercício, então uma vida sedentária faz a progressão da escoliose. Olha aí, foi dado um recado, hein? Sempre é bom exercitar, fazer os exercícios, não marca bobeira não. Doutora, para fechar, minha amada, explica pra gente aqui, por favor, que outros cuidados devemos ter com a nossa coluna, né? A senhora destacou aqui que os exercícios físicos não podem faltar aqui no nosso dia a dia, mas por favor, fica à vontade. Então aqui é só mais um lembrete para falar para vocês que a coluna é muito importante no nosso corpo. Ela precisa de muita atenção, precisa de exercícios adequados, fortalecimento, para que a longo prazo não apresente dor. Então a gente precisa ter uma ergonomia adequada, sentar direito, dormir bem, dormir adequadamente, numa postura adequada, sentar adequadamente, deitar adequadamente, fortalecer, alongar corretamente. E assim, a longo prazo, a nossa coluna agradece. Tá certo, ela destacou bem, deitar adequadamente. Por favor, meus amados. Bom, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Adorei falar com a senhora. Suas considerações finais, como é que as pessoas podem fazer para poder conhecê-la pessoalmente ou poder tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Foi um grande prazer. E eu deixo meu contato para qualquer dúvida e esclarecimentos. Meu e-mail é danielerezegue@gmail.com. Muito obrigada e bom dia a todos. Ok, doutora. Eu que agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Mais uma vez, muito obrigado. Olha aqui, lembrando aos nossos ouvintes que eu conversei com a reumatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, tá? Doutora Daniele Angilieri, sobre escoliose. Mais uma vez, a família Rádio Relógio agradece. Lembrando que quem ficou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.